E aí, pessoal, tudo bem? Essa semana tivemos o encerramento da fase de grupos da Eurocopa de 2024. Das 24 seleções sobraram apenas 16. Chaveamento já está todo definido, as oitavas de final, quem enfrenta quem. Vou passar aqui, vou colocar na tela. Seguinte, do lado esquerdo da chave, Espanha e Geórgia se enfrentam, Alemanha e Dinamarca, Portugal e Eslovênia, França e Bélgica, e do lado direito da chave, Romênia e Holanda, Áustria e Turquia, Inglaterra e Eslováquia, Suíça e Itália. Então esses são os 8 confrontos de oitavas de final. A ideia desse vídeo não é necessariamente fazer uma previsão passando jogo a jogo, mas é fazer um panorama geral sobre o que foi essa fase de grupos, que histórias legais que a gente tem para contar, que a gente tem para olhar, e também fazer uma perspectiva e uma leve, não necessariamente previsão, mas uma perspectiva sobre o que a gente tem daqui para frente de Eurocopa, certo? Então, começando por uma seleção que não está nessas 16 classificadas, que é a Croácia. A Croácia que foi eliminada nessa fase de grupos, caiu no grupo B, um grupo da morte, o grupo difícil dessa Euro, contra a Espanha, Itália e Albânia, e foi eliminada de uma maneira muito decepcionante, né? Uma seleção da croata que conseguiu duas ótimas campanhas da Copa do Mundo, em 2018 chegando na final, em 2022 chegando nas semis, inclusive eliminando o Brasil, chegou nesse grupo, talvez com uma terceira força, é verdade, mas contando que os terceiros colocados também se classificam, né, os quatro melhores terceiros se classificam, a equipe foi um pouco decepcionante. Conseguiu uma boa partida contra a Albânia, mas tomou o gol no último segundo da partida, aos 95 do segundo tempo. E contra a Itália, a mesma coisa. Conseguiu 1-0, mas tomou o empate também já aos 98 minutos, né? 53 do segundo tempo. E assim, acaba sendo muito dolorido, até pensando que essa foi a última Eurocopa do Luka Modric. O Luka Modric já está caminhando aí para os últimos anos de sua carreira. Fez uma grande partida contra a Itália, é verdade, foi inclusive eleito o melhor em campo, mas recebeu o melhor em campo em prantos, né? Porque tinha sido eliminado com aquele gol extremamente decepcionante, né, para essa geração croata. E acho que acaba sendo talvez a história que mais marca, né, entre as equipes que já ficaram por aqui. Inclusive, se a gente for pensar na Itália, que conseguiu o gol no último segundo, se a Itália não tivesse feito aquele gol, estaria a Itália eliminada e não a Croácia, né? Porque a Itália também ficaria em terceiro, mas não conseguiria entrar pelos critérios de desempate entre os quatro melhores terceiros. Lembrando que se classificam nos 6 grupos, né? 6 grupos de 4 times, os 2 primeiros se classificam e os 4 melhores terceiros também. Então, a Itália não entraria nesses 4 melhores terceiros, ficaria em quinto e por isso não estaria nessas oitavas de final. Uma Itália que também, apesar de conseguir a classificação, também não fez uma campanha muito vistosa e muito impressionante nessa fase de grupos. A Itália, que é a atual campeã, foi campeã em 2021, chega fazendo uma partida ruim contra a Espanha, né? Uma partida bem ruim, foi dominada pela Espanha o jogo inteiro, só conseguindo o gol contra a Croácia nos últimos segundos, na Bacia das Almas, e uma boa partida contra a Albânia, né? Então, assim, é uma seleção italiana que chega um pouco manchada, um pouco, enfim, duvidosa, né, para essas oitavas de final, onde enfrenta a Suíça. Inclusive, também acho que vale destacar a Albânia, né? A Albânia também nesse grupo foi uma seleção interessante que, apesar de ter suas limitações técnicas, tem um ótimo trabalho no treinador Silvinho, treinador brasileiro Silvinho, que inclusive já treinou a equipe do Corinthians recentemente. Fazendo uma boa campanha, conseguiu uma boa campanha nessa Euro e não foi massacrada, né, num grupo onde as equipes eram claramente mais fortes que ela, mas acabou esbarrando nas suas limitações técnicas. Certo? Agora, além dos times eliminados, eu acho que dá para falar da sensação desse campeonato que é a Geórgia. Geórgia nunca tinha se classificado para uma Eurocopa, conseguiu dessa vez se classificar, inclusive batendo a Grécia nos pênaltis, né, na repescagem para se classificar para a Euro. É uma seleção relativamente nova, até porque o país conseguiu sua independência só em 1991, fazia parte, né, da União Soviética e acabou
só conseguindo sua independência realmente em 1991, se filiou à UEFA em 92 e assim, nunca tinha se classificado para nenhuma grande competição, seja Euro, seja Copa do Mundo, e consegue se classificar e não só entrar na fase de grupos, como passar para a próxima fase, passar para essas oitavas, numa boa campanha, fez um grande jogo contra a Turquia, mas acabou tomando o terceiro gol no último segundo, né? Tava 2-1, a Geórgia pressionando, tentando empatar, colocou o goleiro na área, mas acabou tomando o terceiro gol no contra-ataque, 3-1 para a Turquia. Num grande jogo do Mamardashvili, goleiraço da seleção georgiana, inclusive para mim um dos destaques dessa fase de grupos, catou muito contra a República Tcheca e catou muito também contra Portugal, que para mim foi a masterclass, foi assim, a atuação de gala da seleção georgiana, conseguiu vencer a seleção de Cristiano Ronaldo por 2-0, um grande jogo. Kvaratskhelia jogou muito. Kvaratskhelia, que é o principal jogador dessa seleção georgiana, jogador do Napoli. Para mim, é um cara interessante que pode talvez pintar até em outros times aí nessa próxima janela. É um cara que já tem mostrado muita qualidade lá no time italiano e conseguindo também fazer uma boa campanha com a sua seleção. Além do Mamardashvili e do Kvaratskhelia, dá para ver que é bem difícil os nomes, mas tem também o Mikhail Tatze, que é o artilheiro dessa seleção e artilheiro da Euro até aqui. Fez 3 gols já na competição, 2 de pênalti, é verdade, mas é um cara que tem feito uma boa Euro e por isso é o artilheiro da competição até aqui com 3 gols. Então, uma seleção georgiana muito legal e que enfrenta a Espanha, né, nessa próxima fase de oitavas de final. Além da Geórgia, uma outra seleção que também pela primeira vez se classifica para uma oitavas de Euro é a Eslovênia. A Eslovênia caiu num grupo bem insosso, bem chato mesmo, assim, que foi o grupo da Inglaterra, um grupo chato não no sentido de difícil, mas no sentido de chato de assistir. Foi um grupo que das 6 partidas disputadas, só uma terminou em vitória, as outras 5 terminaram em empate. Então a Eslovênia, inclusive, empatou os 3 jogos que disputou contra a Inglaterra, contra a Dinamarca e contra a seleção da Sérvia. Mas se a gente for pensar para os patamares da seleção eslovena, são grandes resultados esses empates, principalmente o empate contra a Inglaterra. Então, por isso, talvez, em termos de o que se esperava da seleção eslovena e para o que a seleção apresentou, realmente foi uma boa fase de grupos. Mas em relação às outras seleções, realmente bem decepcionante. A Eslovênia vai enfrentar Portugal, mas olhando para as outras seleções, eu acho que a gente já pode colocar talvez a principal decepção dessa fase de grupos, que foi a Inglaterra, justamente do grupo da Eslovênia, uma seleção que tem o melhor jogador do campeonato espanhol, que é o Bellingham, aí disputa com o Vinícius Júnior, mas é ou o melhor ou o segundo melhor, é o Bellingham. Tem o melhor jogador da Premier League, que foi o Phil Foden, o melhor jogador da Bundesliga, né, campeonato alemão, que foi o Harry Kane, e não consegue, sabe, desempenhar um futebol, não consegue ser dominante contra a Eslovênia, que nunca tinha classificado nem para uma oitava de final. Então, assim, é uma seleção que tem muita qualidade, tem uma seleção realmente, assim, espetacular. Além desses que eu citei, tem o Saka, tem o Rice também do Arsenal, né? Tanto o Rice quanto o Saka do Arsenal. Tem também, enfim, vários jogadores muito bons, o Kyle Walker do Manchester City, e por aí vai, o Trippier também do Newcastle, e um time muito bom, um time com reservas muito bom, com o Palmer, que jogou pelo Chelsea nessa temporada, mas que não consegue, como estrutura, como time, dar passos além, né? Então, é uma seleção realmente que foi muito pobre nessa fase de grupos, bem decepcionante, e que agora tem um caminho um pouco mais fácil pela frente, porque está no lado direito da chave, mas enfrenta uma seleção eslovaca, que para mim é uma dos potenciais azarões a ganhar a conseguir classificar para essas quartas de final, porque a Inglaterra apresentou muito pouco futebol e a seleção da Eslováquia foi muito bem. Eu acho que fez uma ótima partida contra a Bélgica, conseguiu inclusive vencer a Bélgica, né, por 1-0. Fez uma partida ruim contra a Ucrânia, acabou perdendo. Acho que não foi necessariamente ruim, mas fez uma partida equilibrada, acabou saindo com a derrota contra a Ucrânia e conseguiu um empate contra a Romênia e por isso classificou para a próxima fase. Então, assim,
é uma seleção que tem qualidade, tem o Skriniar, jogador da Inter de Milão, tem o Lobotka, que é jogador do Napoli também, assim como o Kvaratskhelia lá da Geórgia. Então, é uma seleção que me pareceu muito coesa, assim como elenco. Eu acho que tem algumas boas qualidades técnicas também. Eu acho que é uma seleção que pode surpreender e pode até tirar a Inglaterra já nessa fase de oitavas de final. É um confronto perigoso para a Inglaterra, porque a Inglaterra é extremamente favorita e pode sim ser eliminada nessas oitavas, porque foi muito decepcionante, apesar de toda a qualidade técnica que tem, apesar de todos os jogadores badalados que tem, foi uma seleção muito fraca nessa fase de grupos e pode, para mim, acho que entre as Só corrigindo o que eu potenciais falei, a França perdeu em Mbappé sim, mas só por um reviravoltas, jogo. né, os Ele potenciais jogou contra a azarões que a Polônia e gente deve pode ter jogar nessas contra a oitavas de Bélgica. final, eu acho que a Eslováquia é uma das principais seleções que pode surpreender nessas oitavas. E, além da Inglaterra, eu acho que outra decepção que dá pra gente citar é a seleção francesa, né? A seleção francesa que enfrenta a Bélgica, Bélgica que também não foi tão bem, né? Como eu falei, estava no grupo da Eslováquia, perdeu para a própria Eslováquia e fez um jogo bom contra a Romênia, mas depois contra a Ucrânia já estava com a classificação garantida e ficou enrolando, assim, foi uma seleção belga bem apática, assim, tem qualidade, teve bons momentos, acho que teve alguns bons lampejos de qualidade técnica que tem, porque tem um De Bruyne, que é um cara espetacular, tem o Lukaku, que é um ótimo atacante, e inclusive acabou com 3 gols anulados nessa fase de grupos, é seria o artilheiro, né, junto com o Mikal Tatser, mas termina a fase de grupo sem gol nenhum. Era um dos favoritos a terminar como artilheiro dessa Euro. Vamos ver se vai conseguir, até porque tem pela frente uma das seleções mais fortes e pode já acabar sendo eliminado nos oitavos. Mas, enfim, de qualquer forma, uma seleção belga que teve bons momentos, mas foi um pouco decepcionante. Mas enfrenta também uma França que, apesar de ter perdido o Mbappé, né, o Mbappé sofreu uma fratura no nariz. Só corrigindo o que eu falei, a França perdeu em Mbappé sim, mas só por um jogo. Ele jogou contra a Polônia e deve jogar contra a Bélgica. Vou colocar uma foto aqui, um bagulho bem feio que aconteceu com o nariz do Mbappé. Mas, enfim, a equipe francesa também é um pouco decepcionante. Eu acho que menos do que a Inglaterra, porque eu acho que ainda apresentou algum bom futebol em alguns momentos. E acho que, até pensando no que foi a França nesses últimos anos, tanto na classificação para da final em 2022 na Copa, quanto do título em 2018. Acho que não foi uma seleção que encantou tanto nas fases de grupos, mas é verdade que foi um pouco decepcionante também. Então, para mim, é uma França que pode crescer ao longo dessa competição. Enfrenta, talvez para mim, o confronto mais, com certeza, o confronto mais badalado, o confronto mais interessante dessas oitavas de final. Enfrenta essa Bélgica, mas eu acho que ao longo da competição, eu acho que a França vai crescer e vai ter um potencial de causar perigo para quem enfrentar a França. Ninguém quer enfrentar a França, é uma seleção muito difícil de ser enfrentada e por isso eu acho que pode até, quem sabe, beliscar mais um título aí de Euro, né? Enfim, né? Conquistar um título da Euro, coisa que não conseguiu na última edição da competição. E passando, né, a gente passou sobre duas das principais seleções, né, a Inglaterra e a França, e passar sobre para mim, os grandes desempenhos técnicos dessa primeira fase. Para mim, a seleção da Espanha foi a melhor seleção dessa primeira fase, fez grandes jogos, grande jogo contra a Croácia, um grande jogo contra a Itália. Acho que ainda falta talvez uma melhor finalização das jogadas que a Espanha cria. Tem ótimos jogadores de criação, né? Especialmente na ponta, com o Nico Williams e com o Lamine Yamal. Lamine Yamal que tem só 16 anos. Isso é bizarro. Tipo assim, acho que a gente normaliza às vezes essas coisas. Porque é bizarro, cara. O cara tem 16 anos. Tipo, ele vai fazer 17, se não me engano, num dia antes da final da Euro. Acho que é no dia 13 de julho. Mas assim, é bizarro, cara. O cara tem 16 anos. O moleque tem 16 anos, é titular da seleção espanhola e é uma das referências técnicas da seleção. O cara, ele pega, bate escanteio, assim. Tipo, ele pega o escanteio pra bater como se fosse a coisa mais natural do mundo, assim. Ele assume a responsabilidade, ele bate com bola parada, ele chama a responsa, ele vai pra cima, ele. É bizarro, ele tem 16 anos. Mas enfim, de qualquer forma, a Espanha, pra mim, foi o melhor desempenho dessa fase de grupos. Fez uma grande campanha,
conseguiu terminar com os 9 pontos, né? Coisa que nenhuma seleção conseguiu. Para mim, é uma das favoritas a chegar longe aí. Tem a seleção da Geórgia pela frente, como eu falei. Acho que é uma seleção fraca, acho que a seleção vai conseguir, a Espanha vai conseguir passar pela Geórgia, apesar de toda a história da Geórgia. Acho que a Espanha consegue passar sim. Também, na mesma, até colocar de novo a chave, né? No mesmo lado ali da Espanha, tem a Alemanha, que vai enfrentar a Dinamarca, né? Se a Alemanha e a Espanha ganharem, se enfrentam já nas quartas de final. A Alemanha, que é a dona da casa, né? Nessa Eurocopa, fez uma partidaça contra a Escócia na partida de ida. Na partida de estreia, aliás, de abertura da competição. Depois fez uma partida ok contra a Hungria, poderia ter sido um pouco melhor. E na partida contra a Suíça já foi um pouco mais decepcionante. É uma seleção que tem qualidade. O Musiala, para mim, foi um dos melhores dessa fase de grupos. Acho que junto com o Nico Williams, talvez com o Mamardashvili também. Mas é um dos grandes nomes aí dessa fase de grupos. Jogou muita bola mesmo. Mas eu acho que a seleção alemã acabou saindo, talvez não com a mesma impressão que se teve sobre ela logo na estreia. Mas ainda é uma seleção muito forte, é a dona da casa, tem a sua torcida a favor. Né? A Eurocopa está acontecendo na Alemanha, então eu acho que é um potencial de, de grande de grande campanha que a Alemanha pode fazer, mas pode enfrentar logo uma Espanha já nas quartas de final. Para mim seria um confronto assim espetacular, seria um jogaço. Que todo mundo tem que parar para assistir. Seria uma partidaça, mas vamos ver. Tem a Dinamarca pela frente. Dinamarca que esteve naquele grupo da Inglaterra, que eu falei alguns minutos atrás. Aquele grupo bem decepcionante. Achei que a Dinamarca é uma seleção que decepcionou. Foi muito longe na Eurocopa de 2021, mas, mas acho que já não é mais aquela mesma seleção, já é uma seleção um pouco mais envelhecida. Inclusive, entre as grandes histórias dessa Euro, temos o Eriksen, né, que sofreu um ataque cardíaco na última Eurocopa e todo momento ali que ele teve de quase morte dentro de campo e ele conseguindo se recuperar e jogar de novo uma Euro e fazer gol numa Euro é realmente uma história muito legal, uma história muito, acho que mais que legal, né? Uma história de superação, uma história emocionante e, puxa, realmente impressionante o que esse cara tem conseguido fazer, tem conseguido jogar bola ainda depois do que ele passou. E ele consegue não só jogar bola, como jogar em alto nível. E é o que ele tem feito. Mas de qualquer forma, eu acho que a Alemanha é bem favorita em cima dessa Dinamarca, que já não é mais aquela mesma Dinamarca. E caso se confirme o favoritismo, a Alemanha e a Espanha já se enfrentariam nessas quartas de final. Outra grande seleção para mim é a seleção portuguesa. Seleção de Cristiano Ronaldo interminável, já está na sua sexta Eurocopa, é um cara muito bom, apesar de já estar mais velho. Eu acho que talvez tem alguns pontos ali que acho que às vezes ele acha que ele é mais novo do que ele é, parece, assim, sabe? Acho que ele quer ser uma referência técnica, que talvez ele já não seja mais, mas de qualquer forma o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo, é um baita jogador. Eu acho que acaba terminando essa fase de grupo sem gol, né? Apesar dessas partidas até boas que ele fez, eu acho que acaba sendo um pouco de decepção sair sem gol. Mas é um cara que pode brilhar nessas próximas fases, né? E, enfim, enfrenta uma Eslovênia que para mim é uma seleção um pouco mais fraca e eu acho que não vai causar tantos problemas para esse Portugal. Portugal pode enfrentar inclusive a França depois, já nas quartas de final, ou França ou Bélgica. Então, realmente, se passar para as quartas, vai ter uma pedreira pela frente. Né? A seleção portuguesa pode enfrentar a França ou Bélgica e se passar, tá no mesmo lado ali de Espanha e Alemanha. Então, assim, é uma chave bem difícil. De qualquer forma, Portugal acabou, mesmo com a derrota para a Geórgia, como eu falei alguns minutos atrás, ainda é uma das seleções fortes e que pode chegar longe nessa Euro. A gente falou um pouco sobre o lado esquerdo, falou um pouco sobre o lado direito também com a Inglaterra, com a Itália, e aí sobra algumas seleções que estão ali naquele bolo do lado direito, né? Colocando aqui de novo a tabela e o chaveamento, e para mim é o lado um pouco mais fraco. E dessas quatro seleções, Romênia e Holanda, Áustria e Turquia, vai sair uma semifinalista inesperada. Eu acho que nenhuma dessas seleções se esperava que chegasse numa semifinal de Euro. E são quatro seleções que têm suas valências, suas qualidades. Romênia e Holanda é um confronto interessante, que a Holanda, mesmo acabando
em terceiro colocado, acabou pegando uma seleção mais fraca que a seleção romena. A Romênia, inclusive o grupo da Romênia foi o grupo da Bélgica e o grupo também da Eslováquia, que terminou em 4 pontos para os quatro. Então, né, os quatro times terminaram com a mesma pontuação, todos com 4 pontos. Então, acabou sendo tudo equilibrado, decidido pelo saldo de gols. A Romênia levou a melhor e por isso terminou em primeiro. Mas pega uma seleção forte, que é a seleção holandesa, forte tecnicamente no papel, mas eu acho que como elenco e como time ainda falta muito para essa Holanda. Foi uma seleção frágil na fase de grupos. Teve a partida contra a Áustria, né, para encerrar a fase de grupos, que a equipe tomou um 3-2, tomou 3 gols, mesmo com uma defesa com Van Dijk, com Van de Ven, com De Ligt, com Ake, De Vrij, e uma seleção muito boa, especialmente esses nomes defensivos. É uma seleção zaça, mas que decepcionou. Acho que tem bons nomes também do meio para frente, né? Tem o Xavi Simons, tem o Frimpong, tem o Memphis Depay. Eu acho que é uma seleção que tem qualidade, mas ainda falta coesão e falta, enfim, uma boa organização. De qualquer forma, pega uma chave mais fraca e pode, quem sabe, aparecer numa semifinal aí. Eu acho que, para mim, pelo menos contra a equipe romena, eu acho que a Holanda é favorita. E o confronto mais underground, talvez dessas oitavas de final, mas um dos mais interessantes é Áustria e Turquia, que tem uma Áustria, como eu falei, ganhou da Holanda, ganhou também da Polônia, deu trabalho para a França só conseguiu vencer por 1-0 com um gol contra da Áustria. Então, assim, é uma Áustria que fez uma grande fase de grupos, fez uma fase de grupos realmente muito boa, terminando em primeiro no grupo com França, Holanda e Polônia, Polônia do Lewandowski. Então, uma grande campanha da Áustria, enfrentando uma Turquia que acho que do meio para trás não é uma seleção tão boa, né, defensivamente, mas ofensivamente é uma seleção que tem muita qualidade. Sofreu bastante contra Portugal, é verdade, mas é uma seleção que tem qualidade. E Áustria e Turquia se enfrentaram no amistoso há poucos meses atrás e o jogo terminou em 6-1 para a Áustria. Então, assim, é um parâmetro que a gente tem para tomar, porque é uma seleção da Áustria que tem qualidade. Inclusive, nos últimos 19 jogos, a Áustria só perdeu 2, que foi justamente contra a França, né? Na Euro, e perdeu o jogo contra a Bélgica nas eliminatórias para a Euro. Então, uma seleção forte, que para mim, sinceramente, como coletivo tá à frente da Holanda, inclusive. E nessa chave, de novo mostrando, eu acho que é a favorita para chegar numa semifinal, o que seria surpreendente. Então, olho nessa Áustria, é uma grande seleção e enfrenta uma Turquia que vem mordida por conta de ter perdido por 6-1. É uma seleção que tem qualidade, tem o Arda Güler, né, jogador do Real Madrid, tem o Yildiz, jogador da Juventus, então jogadores jovens, uma seleção aí sendo renovada também, na seleção turca, mas eu acho que a Áustria é favorita, apesar de que a Turquia pode também surpreender. Essa chave ali, da parte de cima da direita, eu acho que uma das chaves mais interessantes da gente acompanhar, porque não são seleções que são necessariamente favoritas, mas que com certeza uma dessas quatro vai pintar na semifinal. Então, é algo a se prestar atenção e a forma como as coisas se desenrolaram acabou caminhando para aí. Então, basicamente é isso. Eu acho que é isso que a gente tem para falar. Eu acho que para mim, como favoritas para o título, chegam Espanha, Alemanha e França. Acho que foram Espanha e Alemanha as melhores dessa fase de grupos. E a França, para mim, é a seleção mais forte e por isso pode surpreender. Não, acho que não surpreender, né? Mas eu acho que conforme for avançando no campeonato, acho que a França vai continuar como a mais forte e vai conseguir, enfim, acho que vai conseguir crescer ao longo do campeonato, melhor colocando. Inglaterra, por estar num lado da chave um pouco mais fácil, pode até pintar numa final, mas eu ainda acho uma seleção bem fraca como coletivo, sabe? A gente pode ter uma Itália chegando longe, por também estar nesse lado direito da chave. Enfim, de qualquer forma, são oitavas de final muito interessantes que a gente vai acompanhar. Fique ligado. Mas é isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário também do que você acha, quem vai ser campeão, quem você mais gostou de assistir nessa fase de grupos, deixe aí nos comentários aqui embaixo. Deixe seu like, se inscreva no canal e tudo mais. Certo? É nóis, tamo junto, valeu, é nóis.